O que é reincidência específica na progressão de regime? Para você responder o que é reincidência específica na progressão de regime, você precisa entender que o STJ tem dois conceitos para reincidência específica. Primeira coisa, quando o STJ definiu o que é reincidência específica para os casos de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, aquela situação prevista lá no artigo 44, parágrafo 3º do Código Penal. O que ele disse? Reincidência específica é cometer o mesmo crime de novo. A pessoa foi condenada por furto simples, comete furto simples de novo. Não cabe substituição por restritiva de direito. É este conceito que o STJ aplica na progressão de regime? Não, não é. Para a progressão de regime e para o livramento condicional, o STJ entende como reincidência específica o cometimento de delito da mesma natureza. Então, a progressão de regime vai ser diferente, vai ser considerado reincidente específico se ele foi condenado por um crime com violência e grave ameaça e praticou um novo crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Vai ser considerado reincidente específico aquele que praticou um crime hediondo e foi condenado de novo por um crime hediondo. Este conceito é essencial para você atuar bem nos casos de progressão de regime. Agora, nós vamos continuar. E onde é prevista a reincidência específica? A reincidência específica, ela é prevista em 3 incisos do artigo 112. A reincidência específica está prevista apenas em alguns casos. Ela está prevista lá quando o artigo 112 fala na progressão de regime nos casos do cometimento de crime com violência ou grave ameaça. Se o seu cliente foi condenado por um crime praticado com violência ou grave ameaça, uma lesão corporal, por exemplo, e é condenado de novo numa reincidência específica, ele vai progredir com 30%. A reincidência específica ela é exigida de novo lá no caso dos 60%, quando o seu cliente foi condenado por um crime hediondo e é condenado por um novo crime hediondo ou equiparado. E é exigida lá no percentual de 70%, no inciso 8º, quando o seu cliente foi condenado por um crime hediondo ou equiparado com resultado morte, um latrocínio, e ele é de novo condenado por crime hediondo ou com resultado morte, por crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Nestes casos é exigido reincidência específica. O que é importante saber aqui? Que o STJ decidiu que, se nestes casos o seu cliente não tiver uma reincidência específica, você vai aplicar o inciso imediatamente anterior. Então, se o seu cliente foi condenado agora por um crime com violência e grave ameaça, mas o crime anterior dele é um furto sem violência e grave ameaça, ele não é um reincidente específico, ele é um reincidente genérico. Logo, não se exige 30%, e sim 25%. Se o seu cliente foi condenado por crime hediondo ou equiparado, mas o crime anterior não era um crime hediondo ou equiparado, não se exige 60% para progressão de regime, se exige 40%, porque é o inciso imediatamente anterior. E se o seu cliente foi condenado por crime hediondo ou equiparado com resultado morte, um latrocínio, e é reincidente,
mas o crime anterior não era hediondo ou equiparado com resultado morte, não vai se exigir 70% para este novo crime. Vai se exigir 50%. Entenderam? Aqui se aplica o princípio da interpretação mais favorável ao réu. E o STJ definiu que tem que ser aplicada a regra imediatamente anterior, porque é a mais próxima que existe para o caso, já que a lei não previu nada para alguém que pratica um crime com violência ou grave ameaça e não é reincidente em crime com violência e grave ameaça, é reincidente num crime sem violência e grave ameaça. Se ele não é um reincidente específico, não pode se exigir para este novo crime 30%. Tem que ser exigido 25%.